das vezes as pessoas acham que o fato dessa mudança tecnológica é um fato técnico e que isso tem suas consequências assim, naturalmente, isso vai passando e vai se modificando. No caso do Brasil, eu acho que a gente tem uma oportunidade enorme de fazer alguma coisa diferente. Ou seja, nesse momento, com a qualificação que a gente já tem no país, com a massa crítica que a gente tem na área de comunicação, né, com um governo mais progressista, que pensa políticas públicas, com um movimento do terceiro setor também, que tem uma consciência grande e é bem mobilizado, de então a gente tomar como desafio para a gente repensar conceitualmente o que a gente quer fazer com essa tecnologia. Ou seja, é uma coisa que eu chamo de redesenhar para o uso o que tem de novo na tecnologia. Senão a gente fica, como sempre, meio submetido, né? Então, fica uma espécie de uma moda, né? A moda da convergência, tudo é convergente ou nada é convergente. Então, o desafio é muito grande, porque, para começar essa pesquisa, ela depende muito de uma visão transdisciplinar desse processo. Então, a gente precisa das pessoas que estão desenvolvendo software, por exemplo, mas que elas, na sua maioria, não estão pensando os desafios que existem, por exemplo, essa ideia que eu estou trabalhando com ela de multiplataforma, né, e de multiformato. O que quer dizer isso? A gente pensar mídias que não estão mais estabelecidas para um meio específico, né, e que podem perfeitamente transitar com usos e funções diferentes entre o ambiente informatizado da internet, vamos colocar assim, então, um desenho para a web, então, com a potencialidade que ela tem para uma série de funcionalidades, que possa ser vinculada e interagir na TV digital e que possa ser recebida e retransmitida no celular, né? Então, é esse ambiente novo que demanda não apenas um desenvolvimento de linguagem, né? Porque eu falo que agora o que eu quero é um homem que fale Java, porque é fundamental, porque é o Java, né, a linguagem Java é que consegue fazer uma coisa, que é uma palavra nova, que eles tiveram que forjar, que chama-se interoperabilidade, ou seja, uma coisa que roda, o celular tem que dar conta de rodar na TV digital e tem que dar conta de rodar na internet, né? Então, a gente está assim, eu acho que já existem alguns ensaios disso, né, mas ainda não explorando a real potencialidade, que tem algumas dimensões. Uma delas é o serviço, né? É uma quantidade enorme, impensável, de serviços que podem ser acoplados a esse tipo de trânsito, né, que essa convergência permite. A outra coisa são formatos que a gente pode pensar assim, de todo tipo de informação, né? Um novo jornalismo, novas revistas, coisas curtas, coisas pontuais, coisas que dependem de menos imagem e que possam ser gráficas, coisas, né, móveis, fixas, combinadas, né? Ou seja, linguagens que podem estar entre o que a gente já existe, o que nós já temos hoje, o que nós dominamos, né? Então, eu tenho feito com os meus alunos, sobretudo, a gente tem tentado trabalhar, por exemplo, muito com o celular, com o telefone celular, como um meio de produção. Isso porque eu acho que o celular a meu ver, a plataforma que indica para onde é a tendência dessa convergência. Por quê? Porque hoje existem 4 bilhões de celulares no mundo. Não existe nada. Isso é um fenômeno técnico talvez mais impensável da história, porque nunca se pensou que tantas pessoas pudessem ter acesso a um meio que ao mesmo tempo é um meio de comunicação de voz, né? Ou seja, ela permite que ela esteja conectada no mundo, é um meio de produção e é um meio de reprodução, né? E as pessoas hoje usam o celular para ouvir música, né, direto, para fazer fotos, para fazer filmes, para compartilhar essa ideia do compartilhamento do mundo com outras pessoas. Isso é uma coisa que é um desafio para a gente repensar, então, o que está acontecendo. Quer dizer, o que acontece?
com os meios quando há uma impensável multiplicação de pessoas com essas potencialidades. Isso cria uma crise para nós, que somos os tais especialistas, né? Porque hoje qualquer um pode fazer efetivamente um vídeo, uma mensagem, um telejornal, colocar na rede, mandar para uma televisão, né? Ou seja, o que acontece então? Uma das coisas mais evidentes é que os campos que a comunicação sempre cuidou muito de dividir, que são os campos de quem emite, de quem recebe, essas fronteiras estão muito... não é que elas quebraram, porque a organização do sistema de comunicação continua ainda com fronteiras, né? Mas, de toda maneira, ela começa a ter uma permeabilidade, né? Não há mais um controle rígido de até que ponto hoje você pode efetivamente depender das grandes corporações da comunicação para ter acesso, seja lá o que for, ao lazer, ao entretenimento, à cultura. E aí existe uma noção que eu estou desenvolvendo, que eu chamo genericamente de barbárie organizada, que é exatamente essa condição que uma determinada situação, que a gente pode chamar de atraso, eu gosto dessa palavra de um pouco, pode saltar quanticamente, ou seja, não linearmente, para uma outra condição que a gente não pode prever qual é, né? Então, a possibilidade da gente ver proliferar novas, eu poderia dizer, novas civilizações, a partir desse acesso equânime que as pessoas teriam.